Geralmente, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da tecnologia, a gente imagina um cenário apocalíptico. As inteligências artificiais roubando o emprego de todo mundo, cidades cada vez mais cinzas e os robôs se voltando contra a humanidade, tipo um exterminador do futuro. Mas na vida real, não é muito bem assim não, viu? E apesar de algumas dessas preocupações até terem fundamento, a verdade é que os avanços tecnológicos trouxeram muitas coisas boas para o nosso dia a dia. Aumentou a expectativa, a qualidade de vida, também deu muito mais autonomia e acessibilidade para muita gente. E quem sabe um dia a gente até não tenha um agente pessoal de saúde igual o Baymax. Eu sou o Samu Strazer. Eu sou a Mivik. E no programa de hoje a gente vai falar sobre tecnologia positiva, pode ser? Pode ser. É isso aí, Vicky. No programa de hoje a gente vai falar sobre tecnologia positiva, que é um termo que ele não está completamente estabelecido, mas é um assunto que a gente gostaria de trazer, pode ser, porque quando a gente falou de tecnologia, a gente falou muito sobre desastres envolvendo tecnologia. Geralmente quando a gente fala de tecnologia são coisas mais problemáticas, né? Exatamente, mas a tecnologia ajudou muito a gente. E a gente falou na escalada sobre dois personagens, né, muito icônicos que são completamente antagônicos. Um é o T-1000 do Exterminador do Futuro, que é um robô com inteligência artificial voltada para usos bélicos militares, o próprio nome do filme já diz, Exterminador do Futuro. E o Baymax, que é um robô, uma inteligência artificial voltada para saúde. Exatamente. Talvez o Baymax não seja tão conhecido quanto o Exterminador do Futuro, né? O Exterminador do Futuro vem aí de décadas da cultura pop, mas o Baymax eu acho que, assim, principalmente para quem, sei lá, foi adolescente na época que o filme saiu, né? E, sei lá, uma galera assim, millennials, né? Geração Z, exatamente. Esse filme, Operação Big Hero, eu acho que algumas pessoas devem ter assistido e o Baymax dele é muito fofo, né, gente? Provavelmente o Thiago já colocou a imagem dele aqui. E ele é justamente, né? Parece um marshmallow mesmo, né? E ele tem esse papel, então, de ser um enfermeiro, né? Ele é um agente pessoal de saúde, ele tá ali para cuidar das pessoas. E ele foi, então, projetado, né? Uma super tecnologia que foi projetado para uma coisa boa. E é legal porque esse filme, Operação Big Hero, mostra exatamente essa questão de como a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. Tanto que eu acho que, assim, o enredo, né, o principal do filme é justamente sobre isso. A gente tem o personagem principal, que eu acredito que seja o Hiro, né, que ele é uma criancinha assim, que é muito inteligente e ele gosta de lutas de robôs clandestinos, o que eu acho um passatempo bem diferente, né, Samuel? E assim, não vou negar nem confirmar que já passei algumas horas assistindo Briga de Robôs. Briga de Robôs, então. Mas assim, ele só queria saber disso e não queria saber de mais nada no filme, né? Exatamente. E daí ele constrói, então, esse robozinho, mas é só para, assim, para aquela brincadeira, para aquele esporte, bem entre aspas, que ele participava, né, das lutas de robôs. E, enfim, e o irmão dele ficava tentando, né? O Tadashi ficava lá, Hiro, não, mas você tem que estudar, você é inteligente, você pode usar essa tecnologia pro bem, etc. E tanto que ele desenvolve uma super tecnologia no filme, né? Que seriam os microbots ou microbots. E esses micro-robozinhos, eles constroem tudo, assim, tudo que o Hiro imagina, esses robozinhos, eles concretizam. Então, assim, imagina, você pensou, o robô vai lá e faz, eles projetam as coisas, constroem coisas, eles se juntam, né, e formam coisas. Então, começa a história, né, o conflito de uma grande empresa começar a ir atrás daquilo que o Hiro desenvolveu e tudo. Então, mostra muito esse conflito entre como a tecnologia pode ser muito boa ou pode ser usado para o mal também. E a comercialização da tecnologia, né? Uhum. Hoje a gente vê, por exemplo, durante a pandemia, muita gente usou a tecnologia a tecnologia foi aplicada muito para ajudar em várias áreas, né? Desde coisas mais simples, como você não poder ver os seus parentes, mas você consegue fazer uma chamada de vídeo, que era algo que já existia, mas entregas a partir de drones, sabe? Então, assim, ajudou pra caramba manter o isolamento e tal.
Mas, em contrapartida, existe, sim, super drones aplicados em guerras, por exemplo, e tal, né? Então, na Operação Big Hero, tem muito esse conflito de grandes empresas querendo lucrar e tudo mais, né, com o avanço da tecnologia, mas, em contrapartida, os protagonistas usando a tecnologia para o bem, né? Exatamente. E, a gente tem muito disso. Quando a gente fala de tecnologia positiva, a nossa ideia foi trazer aqui, comentar um pouco sobre essa questão de como a tecnologia melhorou a vida e tem muita coisa sendo desenvolvida para o bem, né? E facilitando a nossa vida. Eu lembro de outro filme, Vic, que é o Robôs. Esse filme é muito bom também, eu lembro. Nossa, Robôs é ótimo, cara. É muito divertido, Robôs. E genial o filme, genial. E uma frase do Grande Soldador, que não é o seu amigo mecânico, é o personagem mais inteligente lá do filme, ele tem uma frase que é: viu a necessidade, atenda. Esse era o lema dele, né? Mas acontece que no filme também tem esse conflito. Ele tinha uma grande empresa, o Grande Soldador lá, e ele fazia produtos acessíveis para melhorar a vida das pessoas, só que chegaram outros empresários e começaram a fazer parte da empresa dele, e meio que deixaram ele de lado e começaram a comandar a empresa com esse pensamento de lucrar. Então eles pegavam tudo que tinha de mais tecnológico e de ponta, assim, e colocavam num valor exorbitante e começaram a fazer ali um lobby para que tudo que não era de ponta começou a ser sucateado, né? E aí as pessoas pararam de ter esse acesso a coisas boas para facilitar o dia a dia delas, né? Por conta dessa grande empresa querendo lucrar com tudo e, enfim, as pessoas que não tinham acesso àquilo eram completamente marginalizadas, né? Mas a ideia do Grande Soldador era justamente essa. Se você viu uma necessidade, cria uma solução para ela, e não necessariamente você vai fazer de graça, mas por um preço justo, que facilite a vida das pessoas. Eu achava muito legal a maneira que eles tinham de se locomover na cidade. Eram tipo uns tobogã muito louco, assim, muito divertido. E esse é um exemplo de tecnologia aplicada no nosso dia a dia. A tecnologia revolucionou a maneira da gente se locomover. Exatamente. E eu acho interessante isso que você falou, Samu, que essa questão da tecnologia positiva, ela também está muito aplicada ao social, né? Então, justamente isso. O que daquilo que você desenvolve que pode ser positivo para outras pessoas e para o meio em que você vive. Não é só uma questão de, tipo, nossa, eu acho que seria super legal ter uma televisão gigante aqui na minha casa que fizesse 1000 coisas, mas assim, a tecnologia positiva, ela vem com esse conceito de ser positiva socialmente também, né? Sim. Então trazer benefícios para outras pessoas. E assim, a gente listou aqui alguns pontos em que a tecnologia, tipo, o avanço tecnológico simplesmente mudou o mundo, entendeu? Não vou nem contar com a invenção, ou não invenção, mas com a eletricidade, né? Quando a humanidade aprendeu a lidar com eletricidade. Mas a gente tem, primeira coisa, a comunicação global. Antes você precisava, tipo, mandar uma carta se você quisesse falar com alguém de outro país. Mandar uma carta por um navio e que demorava meses para chegar até a pessoa e a pessoa responder. Era muito assim, bizarramente difícil, né? Sim, sim. Hoje, a gente liga para qualquer pessoa do mundo, né? A gente também tem a questão de sustentabilidade. Então, se antes as fontes de energia eram muito poluentes, hoje a gente tem muita fonte de energia não poluente. A gente tem métodos mais inteligentes para aplicar na agricultura também, que contribui com o meio ambiente, né? A gente tem também a questão da educação acessível. A gente teve um aumento nos últimos 10 anos de 700% na educação à distância, isso contando o ensino superior. Então, olha o tanto de gente que aqui no Brasil não tinha acesso à educação superior, que por conta da tecnologia consegue fazer uma faculdade à distância, consegue ter um diploma
para conseguir um emprego melhor. Uma curiosidade legal, Samu, em relação a essa questão da tecnologia positiva na educação, que também traz um pouco da acessibilidade, e a gente vê isso aqui em São José, algumas escolas, não sei se todas possuem, mas as escolas aqui da rede municipal possuem alguns instrumentos, óculos, por exemplo, que ajudam crianças que não enxergam a, por exemplo, se ela coloca aquele óculos, o óculos vai ler o texto para ela, vai mostrar o que ela está vendo. Então, a gente tem vários exemplos de como a tecnologia positiva pode ajudar. Na acessibilidade. Exatamente. E a acessibilidade é outra coisa que a tecnologia ajudou pra caramba, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo e já volto com mais alguns exemplos aí de tecnologia positiva. De volta com o Pode Ser. E Vicky, a gente falou de acessibilidade, falou de educação, e tem outra questão também, que é a tecnologia aplicada à questão social, né? Que ajuda muito a levar algumas soluções para pessoas que não têm acesso a uma tecnologia mais avançada e tal, né? E, assim, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa em algum equipamento muito absurdo e inovador, sei lá, tipo o DeLorean de Volta para o Futuro, mas não é necessariamente isso. Exato. A gente tem, por exemplo, um site que é o Catarse, que tem outros sites igual ele, né? Tem o Padrinho, alguma coisa assim, que a galera do YouTube tem o próprio YouTube, tem programa de incentivo próprio e tal. Mas é uma solução usada pela tecnologia, pela internet, para financiamento coletivo, né? E o Catarse, ele tem muitas campanhas para questões sociais ou para um produto que alguém está querendo lançar no mercado. Sei lá, o cara teve a ideia lá de um jogo, só que ele não tem como bancar a criação desse jogo. Aí as pessoas vão, leem sobre o projeto tal, e apoiam, né? E depois recebem uma recompensa, né? Ou recebe o produto, enfim, com aquilo. E tem muito, né, financiamento de projetos sociais através do Catarse. Eu já vi bastante ONGs de animais usando o Catarse para levantar fundos para cuidados de animais abandonados. Então, é uma solução que a internet propiciou, né, para levar, né, recursos para essas pessoas aí, sejam empresários, sejam ONGs, enfim, pessoas que estão precisando. Mas é uma maneira, né, da tecnologia ajudar também. Perfeito. A gente vai vendo, né, que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, a tecnologia ela vai avançando, mas às vezes uma coisa simples, né, como por exemplo garrafa PET, pode ajudar a fazer energia solar. Então a gente vê vários projetos legais, inclusive a gente vai falar um pouquinho de um projeto assim, que às vezes não se trata necessariamente sobre a quantidade de ferramentas, equipamentos ou até mesmo assim inteligência artificial, mas assim você criar soluções que vão viabilizar, né, um dia a dia mais confortável para as pessoas e para a sua sociedade também, para a sociedade em que você vive, para a sua comunidade. Então, e já até pegando o gancho para a gente falar desse exemplo, a gente teve aqui no Brasil um projeto desse, né, usando garrafa PET, não tem nenhum tipo de eletricidade chegando numa comunidade, mas eles inventaram um sistema para que tenha energia lá durante a noite, usando um sistema inovador lá com garrafa PET. Vamos ler um pouquinho aqui, porque o negócio é meio complexo, galera. Isso aconteceu, né, essa tecnologia está sendo aplicada lá no norte do país, lá a 50 quilômetros de Manaus, numa comunidade indígena. Um grupo de cientistas lá conseguiu levar energia elétrica. O nome do projeto é, inclusive, Litro de Luz,
porque através de garrafas PET com água, eles fazem essa lâmpada, né? É um sistema que capta energia solar, enfim. A gente vai colocar aqui algumas imagens que tiverem do projeto, porque, assim, a gente não entende muito bem, não somos cientistas para explicar como que funciona. Mas, meu, um sistema completamente independente, né? Que faz até... ele fica durante o dia captando a luz solar e durante a noite ele consegue fornecer 5 horas de luz para cada casa, né? E tem energia pública também, tem uns postes na rua lá com energia solar, né? Com eletricidade, com luz nesse local. Então, é aquele lance, não é algo rebuscado e o que tem de mais avançado de tecnologia. É pegar os recursos que tem e montar a ponto de atender uma necessidade de uma comunidade específica. E tem um outro exemplo, esse é algo um pouco mais rebuscado, mas que é importante também, né, que comunidades muito deslocadas não chega energia elétrica lá. Né, e quando tem um gerador, alguma coisa, é preciso para as funções básicas do local. Né? Então, um dos problemas que essas comunidades viviam é que quando levava, por exemplo, vacina para lá, não tinha geladeira para colocar vacina para deixar lá e imunizar as pessoas e tal. E aí uma empresa criou uma geladeira que não precisa de eletricidade. É Cooler o nome da geladeira. Né? Ela usa água morna para gelar as coisas dentro dela. Então, assim, deixa a água esquentando no sol, e tipo, não é água fervendo, é água morna, entendeu? Deixa a água esquentando no sol e joga dentro da geladeira. Ela tem um sistema lá que não tem eletricidade nenhuma e gela o interior da geladeira e aí consegue manter remédio, manter vacina, né, para essas comunidades mais deslocadas. O que, tipo, ajuda pra caramba a manter a saúde de um lugar que não tem um hospital perto. Exatamente. E ainda bem que existem esses gênios, né, que pensam nessas coisas, né, Samuel? Como é que pode, né, a água morna ajudar a manter uma geladeira e você realmente conseguir manter as coisas ali, utilizar para vacinas? Realmente é uma tecnologia muito legal e é até importante a gente dizer o quanto é importante esse tipo de projeto ser apoiado e também ser financiado, né? Porque a pessoa que está ali, que ela vive na comunidade dela, ela entende a realidade dela, ela vai saber das necessidades. E às vezes as pessoas, né, vão criando as coisas que são necessárias a partir do que elas têm, e é assim que surgem, né? Então, energia feita através da garrafa PET que a pessoa coloca no telhado com uma combinação que ela faz e várias outras coisas. A gente tem até aquele filme, O Menino que Inventou o Vento, acho que inventou ou roubou, alguma coisa assim. O Thiago vai colocar o nome certinho aqui. Mas é a história de um menino que ele inventou um sistema para geração de eletricidade através do vento numa comunidade, lá na comunidade que ele vivia e conseguiu levar a eletricidade, né, para a comunidade. Então, é justamente pegar os recursos que tem e, inclusive, isso é um ponto extremamente positivo que a tecnologia propiciou para a gente. Antes, para a gente ter conhecimento de alguma coisa, a gente precisava ir numa biblioteca, encontrar um livro e tal. Hoje, como a informação está muito mais acessível, não necessariamente uma pessoa de uma comunidade isolada vai ter acesso a essa informação, mas ela vai ter contato com outras pessoas que têm acesso à informação na internet. Então, assim, a informação chega muito mais rápido para as pessoas. O conhecimento ele está disponível aí na internet. Né? E isso é um outro ponto que influencia muito positivamente, que a tecnologia influencia muito positivamente, que é a possibilidade da gente encontrar soluções mais fáceis, porque o conhecimento está aí, é só a gente pesquisar, ver no YouTube. Exato. Esses dias, Vicky, inclusive a minha máquina de lavar roupa quebrou, e aí eu entrei no YouTube, coloquei lá o modelo da máquina, falei o problema, e me deu um vídeo explicando exatamente como consertar. Aí eu abri a máquina, arranquei a placa, comprei a placa e botei de volta. E olha funcionou só. a máquina.
É impressionante, né, como a gente tem essas ferramentas mais fáceis atualmente, né? Recentemente, o ChatGPT completou 1 ano. Eu lembro que quando o ChatGPT ele começou, né, as pessoas começaram a falar, começaram a usar, era muito assim, ai, mas o que é isso? Como é que usa? Não sei o quê. E as pessoas entrando aos poucos na ferramenta, e hoje já é algo que às vezes ali é uma companhia, virou uma companhia para você, por exemplo, né, Nossa Samuel? senhora, eu sou best friend das IAs, assim, entendeu? A gente no final de semana dá rolê, a gente é super brother. Um abração aí, o ChatGPT. Inclusive, o ChatGPT é muito bom em indicações, né? Indicar filmes, livros, séries, quando você estiver meio perdido, você pode pedir indicação para o ChatGPT que ele consegue. Exatamente. Ele ainda é meio brega, mas é porque ele é tipo um tiozão das IAs, né? Ele tá se aprimorando. Mas tem um outro ponto, Vi, que eu queria também trazer aqui sobre o avanço da tecnologia, que, meu, mudou pra caramba a nossa vida, que é a tecnologia aplicada à medicina, né? A tecnologia aplicada à medicina tá salvando vidas, assim, a cada segundo, né? Se a gente pensar que antes de 1970 a gente não tinha, por exemplo, tomografia, né? É algo que já está tão presente. E por que que isso revolucionou, né? Porque antes não tinha como, por exemplo, localizar um câncer sem abrir a pessoa. Então, assim, a pessoa precisava estar num estágio muito avançado dessas doenças, né? Mais complicadas de se detectar. E aí, ia até o médico precisava fazer uma cirurgia para abrir a pessoa para ver. E hoje em dia, através dessas tecnologias de imagem, ao mínimo sinal através de um exame de sangue ou de algum sintoma, a pessoa faz um exame, uma tomografia, por exemplo, e já consegue ver dentro da pessoa onde é que está. Muita gente morreu sem saber que estava com problema antes dessa tecnologia. Não, realmente, em relação à medicina é crucial, né? Tanto para a nossa qualidade de vida, quanto para o nosso próprio aumento da expectativa, né, da população humana. Se a gente for parar para pensar na precisão em que a medicina chegou, então, por exemplo, de terem braços, né, mecânicos, braços robôs, né, e robôs mesmo, que ajudam, auxiliam em cirurgias. Então, por exemplo, existem coisinhas dentro da gente que são muito pequenas, tem muitos detalhezinhos. Então, qualquer tremida, qualquer errinho médico poderia causar a morte de uma pessoa. Sim. Então, a tecnologia hoje tem até isso. Então, por exemplo, robôs que auxiliam na cirurgia, e então realmente é muita coisa. Não, e cirurgias que dá para fazer à distância, através de braços robóticos, ou câmeras, né? Inclusive do próprio assessoramento do médico, né? De um médico especialista lá. O cara é o sinistrão da neurologia, só que ele não consegue vir a tempo de né, operar uma pessoa. Ele, através de uma chamada de vídeo, fica orientando uma equipe médica, vendo exatamente o que está acontecendo e tal. Enfim, isso a tecnologia ajudou pra caramba. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta para o nosso último bloco. De volta com o Pode Ser. Então, hoje a gente falou sobre tecnologia positiva. O Samuel trouxe vários exemplos, né, de como a tecnologia pode ajudar no nosso dia a dia. E, Samuel, eu queria muito que existisse o Baymax na vida real, né? Esse agente pessoal de saúde. Eu queria muito logo que eu acordasse, o Baymax chegava lá perto e de 0 a 10, qual é o tamanho, qual é o nível da sua dor? Eu ia gostar muito, e daí eu falar pra ele, tipo, qual é a minha dor, e ele já resolver ali na hora. Ia virar uma terapia, né? Minha dor é o quê? Minha dor psicológica. É aqui, ó, no coração. Uhum. Então, mas eu acho muito, muito, muito legal, e eu queria realmente que existisse um Baymax. Acredito que ao redor do país, na verdade, já vi algumas manchetes, algumas notícias sobre isso, alguns projetos mesmo que desenvolvem, né, robôs, que eles têm esse conhecimento médico, saúde, né, tal. Exatamente, que estão ali para auxiliar, principalmente nessa relação das pessoas quando as pessoas estão acamadas ou pessoas idosas que precisam de um cuidador ali por mais tempo. Então, tem uma tecnologia que vai estar ali o tempo inteiro
conectada com a pessoa e que vai ter, né, até mesmo um sistema de emergência para salvar essa pessoa, isso seria de muita ajuda, né? A gente não tem um Baymax, mas tem algumas tecnologias muito legais aí voltadas para o cuidado pessoal diário, assim, né? A gente tem aqui em São José uma escola desenvolveu um game que o objetivo do game é identificar problemas emocionais nas pessoas, em crianças e adolescentes. Isso é muito legal. Então isso é disponibilizado tipo nas escolas, a pessoa joga e se ela tiver o jogo identifica sinais de depressão e tal. E aí já emite um alerta para cuidar daquela criança. A gente também tem os relógios inteligentes, que você consegue ver a sua pressão sanguínea, você consegue ver batimentos cardíacos. Inclusive, existem alguns aplicativos para esses relógios inteligentes, para eles chamarem a emergência se tiver alguma coisa, tipo uma parada cardíaca, qualquer coisa, né? Tipo, antigamente, aplicado, por exemplo, a diabetes. A pessoa, ela fazia um exame de sangue no hospital e aí via lá que a diabetes dela era, sei lá, tipo, costumava a baixar de manhã. Aí ela, no chute, tinha que todo dia de manhã aplicar insulina. Hoje em dia não, todo mundo tem um aparelhinho em casa. Os diabéticos, eles medem, tipo, acordei, vou medir aqui a minha glicemia. Aí aplica o tanto que precisa, sabe? Então, assim, muitas e muitas coisas. Pessoas criando empresas na internet, conseguindo ganhar a vida através das redes sociais, né? Muitas coisas que a tecnologia está ajudando a gente aí. E, enfim, eu acho que a mensagem do programa de hoje é justamente assim, a tecnologia ela não vai acabar com tudo. Tem gente que está usando a tecnologia para dar uma dificultada aí no planeta. Mas a tecnologia está ajudando a gente pra caramba, cara. Sim, e depende muito das nossas escolhas, né? A gente pode usar a tecnologia para fazer o que a gente quiser. E a gente pode usar isso de uma forma boa ou não. Então a gente espera, né, que as pessoas usem sempre de uma forma positiva para sempre, né, trazer coisas mais bem-estar, né, para nossa vida. E eu acho que é isso. Eu acho que o nosso futuro não é tão Blade Runner, Exterminador do Futuro, não. É mais legal o nosso futuro. É isso, então. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o programa de hoje. A gente fica por aqui. Não esqueçam de ver os outros episódios, seguir a gente nas redes sociais. E a gente volta na semana que vem para falar de um tema leve nesse início de ano, né, Vicky? Um tema cool. Isso, a gente está tentando ser mais positivo. É isso aí. Pessoal, até o próximo episódio.